Por muito tempo se falou que consumir gordura causaria malefícios para o colesterol, para triglicerídeos, entre outras doenças. E não se especificava o tipo de gordura que fazia mal, apenas se falava para cortar todos os tipos de gordura. Pois bem, o resultado a gente colhe hoje. Muitas pessoas que foram deixando de consumir todos os tipos de gorduras, inclusive as gorduras boas, de boa qualidade, foram começando a ter problemas hormonais. Exatamente, porque ao contrário do que muitos pensam, as gorduras boas são necessárias, inclusive para que a nossa gordura localizada seja consumida, para que a gente utilize a gordura como fonte de energia. É por isso que existe a dieta cetogênica, que sim, ela não é uma dieta para todos, mas nós não estamos falando de cetogênica, estamos falando do equilíbrio, estamos falando aqui do consumo adequado de gorduras boas na sua alimentação. Então, quando a gente está falando de gorduras boas, quais são essas gorduras boas? O azeite de oliva, o azeite de abacate, o próprio abacate, o óleo de coco, o próprio coco, o próprio leite de coco, que tem bastante gordura boa também. Então, as próprias oleaginosas contêm bastante gordura boa, então a gente necessita da gordura boa, que ela é um dos macronutrientes que a gente necessita para o bom funcionamento dos nossos órgãos. Existem pessoas que têm problemas no intestino preso, pelo simples fato de que não consome nada de gordura. Então isso é inadequado para o bom funcionamento do nosso corpo. E quando a gente fala em emagrecimento, a mesma situação. Nós precisamos da quantidade de gorduras o suficiente. E as gorduras boas, como eu falei, vão estimular a queima de gordura que você tem no seu organismo. Então, por exemplo, o abacate, quando consumido à noite, ele é uma estratégia para que a gente possa aumentar a produção de GH e, consequentemente, utilizar a gordura como fonte de energia. Então, quando a gente sabe fazer essas combinações, é maravilhoso. E a gente precisa entender que se eu consumir da maneira adequada, que é um pouquinho por dia, o que vai acontecer? Eu vou otimizar os meus exames. E as pessoas ainda têm uma visão equivocada de colesterol, triglicerídeos, que isso só é aumentado com o próprio consumo de gorduras. E não, o maior aumento de colesterol e triglicerídeos se dá pelo consumo de carboidratos. Mas não são os carboidratos bons também, são os carboidratos refinados, são os carboidratos que vão se transformar em açúcar no sangue. Então, quando a gente sabe fazer essas combinações, a gente consegue, além de ter um metabolismo funcionando de uma maneira ideal, onde você vai usar a gordura como fonte de energia, você também consegue otimizar os seus exames, você consegue deixar de tomar alguns medicamentos, lógico, com o apoio do seu médico, porque você vai ver que os seus exames vão melhorar, então você não vai precisar ficar dependente de medicações ao longo da sua vida, as quais vão causar outros danos. A medicação, ela serve para algo temporário, então essas medicações que as pessoas vão usando a longo prazo, elas consequentemente vão gerando alguns problemas mais para frente. Então, quando a gente faz essas combinações adequadas, como eu já falei aqui em outros vídeos para vocês, nós vamos tendo esse equilíbrio no nosso corpo físico. E é muito importante lembrar que para a produção, por exemplo, de testosterona e de outros hormônios, nós precisamos da gordura boa. Então não adianta eu restringir total, eu tiro a gordura, que a gordura me sacia mais, e aí eu vou lá e desconto no carboidrato. Ou aí eu tiro toda a gordura e eu desconto na proteína. Todo macronutriente que for em excesso, no final ele se transforma também em gordura. Então é sempre um pouquinho de cada que vai fazer com que o resultado final seja o ideal para o meu organismo.